Senhor presidente, deputado Paulo Azi, meus parabéns pela conquista dessa cadeira tão importante. Eu acredito que Vossa Excelência, como um homem democrático que é, conduzirá a CCJ da maneira mais cordial possível. Senhor presidente, nós estamos, infelizmente, nesses dias atuais, assistindo algo que, embora tenha um tom de seriedade, de verdade, mas parece um jogo de cartas marcadas. Às vezes parece até um espetáculo circense, uma verdadeira palhaçada, essa é a verdadeira palavra aqui. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta não é mais se vão tentar derrubá-lo ou tentar prendê-lo. A pergunta agora é quando vão fazer isso. Porque nós, brasileiros, ainda achamos que tudo isso é sobre justiça, quando na verdade não é. Não é sobre justiça e nunca foi. É sobre controle. É sobre medo, é sobre deixar o aviso. Se você for contra um sistema macabro, um sistema canceroso, você será simplesmente destruído, destroçado, destronado. E a gente ainda chama isso hoje de democracia, isso é uma verdadeira piada. As pessoas podem não gostar do Bolsonaro, podem não gostar daquilo que ele representa, mas isso não vai nunca mudar os fatos. Estão tentando apagar um homem da história, estão tentando apagar a sua história, da própria história. Não por crime, mas por uma narrativa construída, uma narrativa contada dioturnamente, que a qualquer momento pode se tornar uma verdade. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro, onde falava sobre o que é o alvo desse julgamento. Eu me lembro ali que a oposição, que éramos nós, fizemos um pedido para ouvirmos pessoas que estavam diretamente ligadas àquele ataque do 8 de janeiro, e nós fomos impedidos. Blindaram o general G. Dias, por exemplo, o pivô de toda essa história daquele momento. Não deixaram que nós convocássemos as Forças Armadas naquele momento. A pergunta que fica é, por quê? O Ministério da Justiça não nos liberou as imagens do dia 8 de janeiro. E o ministro da Justiça naquele momento é agora um desses que está julgando esse processo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer político que tenha um pouco de nobreza, ele seria capaz de dizer, não tem algo errado nesse julgamento. Mas, infelizmente, a situação, o governo se cala, porque o político não é do lado deles. Porque se fosse do lado deles, a gritaria estava feita, a quebradeira estava feita. Senhor presidente, sabe o que é mais doente em tudo isso? É ver uma multidão de pessoas aplaudindo o linchamento público de um homem honesto. De um homem que só quis o bem da nossa nação. De um amigo da pátria brasileira. Que pode ser um homem incisivo nas suas falas, mas é um homem correto. Jair Messias Bolsonaro foi o maior presidente dessa nossa nação brasileira. É ainda um grande líder, um líder que arrasta multidões. O presidente que agora está governando o país, infelizmente, não consegue ajuntar meia dúzia de pessoas. Inclusive, é até estranho saber que no momento desse julgamento tão importante, dizem que um dos mais importantes do Brasil, ele mais uma vez não está presente em Brasília. Dessa vez está lá no Japão, ao lado da sua esposa, que foi dias antes, e com uma comitiva gigantesca, vendendo ao mundo uma imagem de um país democrático, onde a democracia não existe, onde temos deputados presos por falarem. Interessante é ver que os meus amigos da esquerda, porque eu tenho muito respeito, em outro tempo lutaram tanto pela liberdade, gritaram em alta voz as frases de Voltaire, dizendo, posso não concordar com nada do que dizes, mas eu defenderei o seu direito de dizê-la com a minha vida, se possível for. E agora temos outras pessoas que são de viés político diferente do deles, e a todo momento eles gritam, prisão, prisão, prisão. Ontem na UNB, uma faculdade com diretriz de esquerda, levaram pedidos de morte ao presidente Bolsonaro. Imagine, presidente, se isso tivesse lá o nome do Lula, morte ao Lula, a esquerda teria entrado em convulsão, mas como não é o Lula, é o nosso presidente Bolsonaro, é o nosso amigo, é o nosso capitão, por quem nós temos respeito, eles simplesmente se calam. Então a esquerda às vezes trabalha com uma hipocrisia maldita. Eles têm os negros deles, eles têm os homossexuais deles, eles têm os pensamentos deles. Quando a pessoa não fala a linguagem deles, a pessoa é defenestrada.
ela é esculachada, ela é destruída, ela tem a sua reputação arrancada e jogada fora. E aí alguém vem me dizer que nós estamos num país democrático? Onde isso? Repito, isso é doentio. Ver essa gente aplaudindo o linchamento público, achando que isso é justiça. Ah, meu Deus. Mas, como é o cara que eles não gostam, como é a pessoa que colocou um pé na porta dizendo aqui não, aqui a ideologia de gênero não entra, aqui os nossos filhos serão protegidos, aqui a religião cristã tem que ser respeitada, aí, como é ele que está sendo julgado e possivelmente querem a prisão dele, vão chamar isso de democracia, vitória da democracia. Senhor presidente, isso não é política, é uma guerra cultural. O pensador alemão Clausewitz disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Penso que ele disse isso acreditando que seria pelo meio de debates intelectuais no campo das ideias. Mas o homem moderno da esquerda recriou esta guerra com narrativas pueris, mentirosas, vazias, esdrúxulas, carregadas de rancor e de vingança, onde o seu oponente político deve ser destruído, desvalido, desencorajado, denunciado e condenado, e assim apagá-lo da história. Senhor presidente, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência, se eu posso dividir o meu tempo com o deputado Ed. Pois não, deputado, pode ir. A palavra do deputado Éder Mauro para falar no tempo restante. Só para concluir o meu pensamento e já passar a palavra ao deputado Éder Mauro, num diálogo, deputado Éder Mauro, entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos, num julgamento injusto também, Jesus disse que veio ao mundo representar a verdade. Pilatos disse para ele, o que é a verdade? Pilatos, um conhecedor do direito romano, sabia que a verdade para uns é mentira para outras. Pena que Pilatos não soube que ele estava diante da verdadeira verdade, Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu termino dizendo que o que estamos vivendo nesse momento, esse julgamento, é um julgamento de exceção, e a história, no futuro, vai recontar isso e os algozes pagarão por isso. Muito obrigado, senhor presidente.